Olá, sejam bem-vindos à nossa live Liberdade A2. Sou o Dr. Vinícius Farani, psicólogo, para conversar com vocês sobre o nosso tema coragem. E a coragem ela tem um desdobramento extremamente importante e necessário. Vamos falar sobre várias questões aqui vinculadas à questão da coragem, porque a coragem ela é fundamental e elementar em toda a nossa existência. Veja só, a gente precisa de coragem para terminar um relacionamento, a gente precisa de coragem para dar seguimento à nossa vida, precisamos de coragem para iniciar um novo trabalho, precisamos de coragem para conseguir conquistar os nossos objetivos de vida. Então a coragem ela é o ponto central da nossa vida para que a gente consiga desenvolver a vida da melhor forma possível. Eu não consigo me desenvolver enquanto pessoa se eu não tiver coragem. Olha só que coisa importante. Olá, minha querida. E aí, minha querida Sá, chegando aqui, né? Então, já trazendo aqui um pouco das nossas, do nosso início de live. E uma live que já começa falando de uma coisa extremamente importante. Eu não consigo terminar um relacionamento, eu não consigo descobrir quem eu sou se eu não tiver coragem. Então a coragem ela tem sido muito subestimada nos tempos contemporâneos, principalmente por conta dessa grande onda de uma psicologia positiva. Quando eu falo psicologia positiva, eu não estou nem trazendo a psicologia em si. Eu estou trazendo essa ideia do pensamento positivo. Mais do que uma psicologia positiva, temos uma cultura do pensamento positivo. Vou até anotar aqui, pensamento positivo. É bom que a gente vai pensando, vai refletindo e vai construindo juntos aqui essa nossa reflexão sobre a vida. E essa ideia de pensamento positivo, ela tem sido muito desestruturante para a gente. Então, quando a gente pensa em falar sobre coragem, as pessoas já pensam, lá vem aquela mesma conversa, aquela mesma coisa, todo mundo precisa ter coragem, porque a gente tem uma cultura desse ideal de um pensamento positivo, e que este ideal de pensamento positivo tem gerado uma cultura muito fragilizada. Por que uma cultura fragilizada? Porque tudo tem que ser positivo, tudo tem que ser muito bonitinho, todo mundo tem que ter coragem, você tem que dar 100% da sua vida, você tem que trabalhar enquanto os outros dormem. E o tempo todo nós vamos nos sobrecarregando de tantas expectativas. Nós vamos nos sobrecarregando de muitas expectativas, de muitos objetivos, de que eu preciso disso, eu preciso daquilo e eu preciso mais daquilo outro. E nós então vamos entrando numa cultura do qual todo mundo é muito perfeito. Todo mundo tem coragem, todo relacionamento é muito feliz, tudo na minha vida vai dar certo porque eu penso positivo. E aí, de repente, eu me dou conta que eu não sou uma pessoa tão positiva assim. E aí eu me dou conta de que minha vida não é tão maravilhosa assim. E aí eu começo, então, a ter uma crise ainda maior, porque eu não sou uma pessoa tão corajosa assim. E aí? O que é que acontece com a gente? O que é que nós somos? Será que nós temos coragem, por exemplo, para enfrentar os nossos pais? Será que a gente tem coragem para ser a si mesmo? Olha só que coisa importante. Coragem para ser a si mesmo. Por quê? Porque se eu não tiver coragem para enfrentar o outro, eu jamais descobrirei quem eu sou. Se eu não tiver coragem, vou repetir. Se eu não tiver coragem para enfrentar o outro, eu não terei coragem para descobrir quem eu sou.
Porque quem eu sou passa principalmente pela negativa de que eu não sou o outro. Olha só, imagine que, opa, minha querida Aparecida sempre está aqui presente, boa noite, Sá aqui também, um pessoalzinho aqui que é velho de guerra aqui nas nossas lives. Por favor, sejam bem-vindos, participem tanto, sempre. Inclusive interajam, eu gosto muito da interação de vocês, a gente vai construindo inclusive essa reflexão baseado no que vocês também têm a trazer, né? Então olha só, o que é que nós estamos conversando aqui até o momento? Eu não tenho coragem, se eu não tiver coragem, eu não consigo descobrir a mim mesmo. Porque o que é que acontece? Dentro da psicologia analítica nós trabalhamos com a ideia de arquétipos, ou seja, nós somos pessoas que já viemos cheio de muitas potencialidades. A psicologia analítica não acredita naquela história de que a sociedade que modifica completamente a pessoa e tal. Por quê? Porque se você tem irmãos ou se você tem filhos, você vai perceber com muita facilidade que um filho nasce bem diferente do outro. Às vezes um parece com o pai, às vezes o outro parece com a mãe, às vezes um parece com o lado do pai, às vezes o outro parece com o lado da mãe. E a gente então vai tentando se descobrir. A questão é que muitas vezes nós temos uma cultura que ela é uma cultura monoteísta. O que é que tem a ver, Dr. Vinícius Farani, psicologia? O que é que psicologia tem a ver com monoteísmo, religião? A ideia do monoteísmo, ele traz o conceito de que você só tem uma forma a seguir. E as pessoas então vão ter que ser encaixadas naquela forma. Só existe um Deus verdadeiro, só existe uma forma verdadeira, só existe um único modo de ser verdadeiro. Qual é a interferência disso na vida de vocês? Vocês vão nascer numa cultura, vocês vão nascer na casa de seus pais, e seus pais vão olhar para vocês e vão dizer, vocês têm que ser dessa forma. Vocês vão ter que agir dessa forma. Vocês vão ter que se comportar desta forma específica. E o que é que tem a ver a exigência de seus pais com a sua coragem? Porque se você, meu querido ou minha querida, se vocês caíram na besteira de tentar ser uma boa filha ou um bom filho, vocês se deram mal. Porque vocês foram ótimos filhos, mas vocês devem ter muita dificuldade de descobrir qual é a verdade de vocês. Porque toda vez que na infância de vocês escolheram alguma coisa, alguém apareceu para dizer, você está errado. Você errou. Você escolheu errado. A sua roupa não é correta. O seu cabelo não é correto. A sua forma de vestir não é correta. Você deveria fechar as pernas, você deveria ter tal comportamento, você deveria ser uma princesa, você deveria ser um príncipe, você deveria. Isso aqui já está se identificando. Começou os tapas, né? Espero que sejam tapas importantes para o nosso crescimento. E está aqui dizendo algo que parece ser tão intrínseco, ser você mesmo. E na prática temos tanta dificuldade. Porque na psicologia analítica, o ser a si mesmo ele é intrínseco. Mas a cultura, ela não vem só para nos desenvolver. A cultura vem para nos atrapalhar. Aqui, Jamile está trazendo aqui também, né? Vivo muito isso. E a cultura, às vezes, nos atrapalha a perceber quem nós somos. Olha só que coisa interessante. A gente fala tão bem, né? Ah, porque pai é amor, mãe é amor. Cultura, tem tantas áreas da psicologia que eu considero inclusive o tanto quanto em gêneros da psicologia e da sociologia. Não, porque a cultura constrói o homem e não fala que a cultura também desconstrói o homem. E a cultura pode desconstruir quando você vem com uma vontade específica, com um desejo ou com vários desejos e você está num contexto do qual o tempo todo as pessoas estão dizendo não, mas isso é errado, isso é errado, isso é errado, isso é errado, isso é errado.
você tem que seguir esse modelo, você tem que ser dessa forma, você tem que usar... eu acho tão interessante religião, gente. Na verdade, nem só religião, várias culturas, né? Existem modelos tão predeterminados, esses modelos monoteístas tão predeterminados, que eles vão indicar, inclusive, o tamanho da sua saia. Não, você só vai ser considerada uma pessoa educada, uma mulher de valor, se você usar a saia com um palmo além do joelho. Se você andar com meio palmo acima do joelho, não está certo. Né? Não pode se maquiar, não pode dançar, não pode isso, não pode aquilo, não pode andar de skate, não pode brincar de bola, não pode. E a gente vai então se recheando desses não podes. E o que é que isso tudo tem a ver com coragem? Qual é o conceito de coragem? Eu vou até ler para vocês. Existem dois princípios básicos que regem a coragem. Uma moral forte perante o perigo, e essa moral forte perante o perigo está vinculada a uma firmeza de espírito. O que é que tem a ver os meus conflitos familiares com a minha coragem? Firmeza de espírito. Eu posso destruir a coragem de uma pessoa ou de uma civilização se eu retirar dela a firmeza de espírito. Se eu disser para ela o tempo todo que tudo que ela escolhe é errado, que o erro está sempre na população, que o erro está sempre no filho. Quem aqui... Vamos lá, as perguntas das nossas famílias cotidianas, né? Afinal de contas, estamos aqui com um doutor em família na sociedade contemporânea, então vamos estudar um pouquinho sobre família. Quem aqui nunca ouviu dentro de casa coisas como: enquanto você estiver sobre o meu teto, você segue as minhas regras. Pai e mãe nunca erram. Vamos interpretar um pouco isso? Se pai e mãe nunca erram, quem é então que está sempre errado? Alguém consegue fazer essa matemática? Se pai e mãe nunca erram, quem então vai estar sempre errado? Só resta aos filhos estarem sempre errados. Eu construo, então, gerações de pessoas que sempre vão achar que estão erradas. E se as pessoas, então, acham que elas estão sempre erradas, como é que elas vão ter firmeza de espírito? Porque eu não vou ter firmeza de espírito. E a coragem parte da firmeza de espírito. Se eu deixo a pessoa sempre em dúvida, se eu construo na pessoa sempre insegurança, incertezas, se eu digo incessantemente que a pessoa está escolhendo sempre errado, eu não tenho jamais como construir uma pessoa segura, corajosa. Deixa eu até ver aqui os comentários. Que bom que vocês estão participando bem hoje, hein? Isso aí, assim que eu gosto, né? Tem Sávio trazendo aqui, meu querido Sávio. Ouvi de uma paciente a segunda frase: a gente só é a gente depois que deixa de ser filho. Olha só que frase belíssima. Nossa, belíssimo isso. A gente só aprende a ser a gente quando a gente aprende a não ser filho, né? Não ser só filho. O que isso quer dizer? Que a gente vai ter que aprender a ser nós mesmos. E eu só aprendo, se você está aqui na live desde o começo, se não, volta aqui. A gente desde o começo lá da live, a gente estava falando o quê? Eu só consigo ter coragem, eu só consigo ser a mim mesmo se eu tiver coragem. E eu só consigo ter coragem se eu conseguir enfrentar o outro.
Eu não diria, meu querido Jarbas, meu grande amigo aí de coração, um grande beijo, eu não diria nem que nós temos hoje uma geração de fracos. Nós temos uma população brasileira historicamente construída com a ideia de que nós temos uma cultura fraca. Como diz Cazuza, os nossos heróis morreram de overdose. O que Cazuza quis dizer com essa música? Que nós matamos os nossos heróis. Vocês já perceberam como todos os heróis brasileiros, eles são tão ridicularizados? Alguém já percebeu isso? Como nós não temos nenhum herói verdadeiramente brasileiro, toda vez que aparece um herói brasileiro, a gente destrói, a gente faz chacota, a gente faz piada, a gente diz que ele não vai dar certo. Nós não temos uma figura heróica. O tempo todo nós ridicularizamos a nossa população, nós dizemos que a população brasileira sempre escolhe errada, e nós vamos gerando uma grande população de pessoas fracas, de pessoas que não sabem escolher. Aí sim vocês terão pessoas que não sabem escolher, porque nós temos pessoas sempre inseguras. O erro nunca é meu, o erro é sempre do outro. Quando eu tenho uma população que diz que pai e mãe nunca erram, eu então estou construindo a ideia de que se o pai e mãe nunca erram, então os filhos sempre estarão errados. Aí esse pai e mãe, essa criança, quando se torna pai e mãe, ela também vai dizer para os filhos que elas estão sempre erradas. E a gente então vai perpetuando uma longa trajetória de famílias e de pessoas que vão sendo construídas sem coragem. Nós não temos coragem de modificar. Hoje, inclusive, nós temos uma geração que começa a lutar um pouco pelos seus direitos. Mas aqui nós não vamos falar apenas de política, porque coragem, ela precisa estar em todos os locais, como eu falei lá no início da live. Eu preciso ter coragem para enfrentar um casamento que está ruim. Quantas pessoas aqui não passaram ou passam por um relacionamento ruim? E quando a gente vai descobrir, essa pessoa ela não está tendo coragem para superar os seus problemas. A gente fica com medo de superar os nossos problemas. Então a gente começa a ter que lidar com essas angústias de que de novo eu estou errando, de que de novo eu sou o único problemático. E então a gente vai ter que ter coragem para enfrentar toda essa realidade. Porque quando, e aí Samantinha já trouxe aqui o ponto-chave, porque quando eu começo a descobrir a minha verdade, eu começo então a enfrentar o outro, e ao enfrentar o outro eu sempre serei taxado como a pessoa errada. Eu sempre vou estar sendo considerada a pessoa errada. E eu sempre vou estar sendo insegura. E aí, qual é o problema? Por que eu estou falando tanto lá da casa, gente? Qual é a diferença da casa? Porque lá na minha casa, eu aprendi a ter essa insegurança, eu aprendi a ser uma boa menina, aprendi a ser um bom menino. E aí, de repente, eu me torno um adulto, só que eu não sei escolher. Eu não sei o que fazer com as minhas escolhas. Eu não tenho coragem, porque eu não tive coragem de enfrentar os meus pais. E ao não ter coragem de enfrentar os meus pais, eu não consigo enfrentar ninguém. E aí eu me torno um sujeito sem voz própria. E se eu não tenho voz, eu só sirvo para reproduzir. E nós temos contextos religiosos, contextos familiares, contextos políticos, que adoram pessoas que só fazem reproduzir. É por isso que eu sempre digo que, se vocês querem ouvir o óbvio, não venha para a minha live. Muitas pessoas não suportam
justamente porque elas querem ouvir aquela ideia de que não, o que o outro diz está sempre certo. E o que eu digo para vocês é: escolham. Sejam críticos. Temos uma cultura do qual nós não gostamos de pessoas críticas. É tão interessante isso, porque às vezes a gente vai discutir com alguém, aí a pessoa vira e fala: não, mas você está discutindo baseado em quem? Aí você fala: não, baseado nos 120 autores que eu li no mestrado, mais 60 que eu li no doutorado, mais as minhas pesquisas, mais isso, mais aquilo. E você: ah, não, eu estudei apenas um único livro, mas aquele livro é o livro verdadeiro. Sim, mas você não leu nada mais, você não refletiu. Ah, não, mas o que a tal pessoa fala está sempre correta. Fala assim, mas essa é a única fala que existe no mundo? E nós então vamos ficando limitados. E a gente vai tendo grande dificuldade de pensar. Porque nós precisamos ter coragem para pensar. E é impressionante a quantidade de pessoas que têm dificuldade de pensar. E qual o impacto disso na vida de vocês, gente? Às vezes vocês vão ter dificuldade, por exemplo, na vida profissional. O que é que tem a ver a vida profissional com coragem? Estamos passando, na verdade, por um período pandêmico. O mundo mudou completamente. Muitas coisas pós-pandemia vão voltar ao comum. Outras não. Por exemplo, eu sou psicólogo. Estamos no mundo online. Eu já fazia atendimento online desde antes, mesmo porque uma parte do meu doutorado, que me acompanha aí já sabe há muito tempo, eu fiz na Dinamarca, então até hoje eu ainda acompanho pacientes lá da Alemanha, pacientes de vários outros lugares, alguns pacientes meus daqui do Brasil. Quando eu fui para a Dinamarca, eu continuei fazendo atendimento, mas muito psicólogo nunca tinha visto atendimento online. E tem muito psicólogo que até hoje não tem coragem de ir para o atendimento online. Ou na profissão de vocês: ah, de repente eu perdi o emprego. Ah, e alguém da minha família morreu. Estamos passando por muitos períodos de luto, chegamos a 500 mil mortos no Brasil. Então, muitas pessoas, isso quer dizer que foram muitos pais, mães, irmãos, amigos, namorados, maridos, muitas pessoas queridas, esposas, muitas pessoas queridas se foram. E o que é que isso tem a ver com a coragem? Tudo tem a ver com a coragem. Porque a coragem é que vai virar para você e dizer: você pode seguir em frente. Apesar dos pesares, você pode transformar. Você pode modificar. Existe esperança. Você tem como seguir em frente. Sá está aqui dizendo: está errado, virou zona de conforto. E às vezes nem percebemos que não precisamos permanecer ali. Nós não precisamos. Porque o está errado depende da concepção de quem? Essa é a grande questão. É por isso que a nossa cultura baniu a filosofia. Porque a filosofia nos ensina a pensar. A filosofia ela é demoníaca. Porque a filosofia ela questiona. E o questionamento sempre foi visto como um grande pecado. Afinal de contas, justamente por isso que as pobres coitadas das mulheres que questionavam foram queimadas na fogueira, chamadas de bruxas. Porque elas pensavam. Hoje nós fazemos a mesma coisa na internet. Nós queimamos pessoas na internet quando elas pensam de uma forma diferente. E eu acho muito interessante que não importa, inclusive, quantas informações sejam dadas, vocês já perceberam claramente que tem pessoas que não querem pensar. Não importa quantos estudos científicos sejam apresentados, se a pessoa não quiser pensar, ela simplesmente vai dizer: não, mas eu acredito firmemente nisso. Por que não? Porque eu acho. É justamente por isso que na área acadêmica, na área científica, nós não trabalhamos com achismo. Porque achar, todo mundo acha alguma coisa. E há diferença de achar e há uma diferença de um resultado de uma pesquisa. E isso parece muito óbvio, mas na nossa cultura contemporânea a gente está tendo que lidar com coisas muito óbvias. Então, a gente precisa, como aqui, está uma participante superativa aqui, a gente precisa ter coragem de assumir o nosso pensamento. E ao assumir o nosso pensamento,
estamos descobrindo que vamos incomodar pessoas. E isso a gente precisa de muita coragem. Para isso precisamos de muita coragem. Né? Minha querida Débora está aqui trazendo: transformar e inovar também gera incômodo e crítica dos próprios colegas que dizem que estamos fazendo modinhas. Exige coragem ser criativo. Com certeza. Não existe uma alma que foi criativa que não recebeu crítica. Todas as almas criativas receberam críticas. Quando disseram que o Sol, que a Terra gira ao redor do Sol e não ao redor de Deus, a pessoa recebeu crítica. Quando as pessoas começaram a estudar e começaram a dizer de que a evolução da humanidade está vinculada ao desenvolvimento das espécies, as pessoas ouviram críticas. Quando alguém decidiu pesquisar pela lâmpada, as pessoas chamaram de maluco e ouviu crítica. Todas as pessoas que tentaram fazer algo diferente, elas são taxadas de loucas. Lógico que nem todas as suas ideias serão ideias extraordinárias. Então, o que é que a gente precisa fazer? Ter coerência. Nem toda ideia nossa é uma ideia maravilhosa. A gente tem que saber disso. Mas em algum momento a gente precisa ter coragem para seguir em frente. Se vocês escutarem todas as opiniões de todas as pessoas, você não vai chegar em lugar nenhum. Em lugar algum. Vamos lá. Estamos aqui na live com algumas pessoas. Vamos fazer um teste. Imagine que eu viro para vocês e pergunto: gente, e aí? O que vocês acham que eu deva fazer em relação a X coisa? Uma pessoa vai dizer massa, outra pessoa vai dizer será que você está certo? Outra pessoa vai dizer não faça. E aí? O que é que eu faço? Para cada decisão minha, há sempre uma contradecisão. Ponto. E o que é que define então a coragem? O que é que eu estou falando sobre isso desde o iniciozinho da live? Firmeza de espírito. A verdadeira pessoa, aquela pessoa que atrai, aquela pessoa que nos faz admirar, é aquela pessoa que ela sempre teve consciência de quem ela é e do que ela quer desde muito cedo. É aquela pessoa que a cultura vai chamar que tem firmeza de coração. Ela sabe qual é o propósito da vida dela. E ela vai então trilhar aquele propósito. Há sempre um paralelo muito próximo entre uma pessoa corajosa e uma pessoa que ela é, por exemplo, obsessiva. Qual é a diferença? A escuta. A capacidade de avaliar ao longo do processo. Por exemplo, se eu analisar meus 21 anos de psicologia, desde quando eu comecei a faculdade até hoje, eu não sou o mesmo psicólogo ao longo do tempo. Então, de alguma forma, eu tenho uma firmeza em dizer, é isso que eu quero para mim. E eu trabalho em relação a isso. Agora, meu modo de ser psicólogo não é uma obsessão. Por que não é uma obsessão? Porque eu questiono, porque eu reflito, porque eu mudo, porque eu avalio as mudanças, porque eu penso o que é que pode ser feito, eu faço terapia, eu modifico, eu vou para um lado, eu vou para o outro. Então, aí trazendo o que minha querida Laísa, minha querida, bom te ver aqui, traz, descobrir o propósito é um processo. Só que o propósito é uma parte. Primeiro eu preciso descobrir e depois a gente tem que ter coragem de assumir a nossa decisão. Porque, gente, se vocês observarem com cuidado, vocês já observaram, vocês já analisaram que vocês podem ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Neste exato momento. Como eu fiz lá em 2009, 2010, eu já tinha mestrado, já era professor de faculdade, já tinha clínica. Falei, sabe, Dilma, vou largar tudo, vou morar no Canadá. Larguei tudo e fui morar no Canadá. Você pode largar tudo a qualquer momento da sua vida.
Em breve eu vou fazer uma live especial aqui com vocês, com um amigo meu, que ele tá, neste exato momento, passando toda a pandemia em Bali. Olha que vida chata. Ele largou completamente. Ele, antes de entrar a pandemia, ele se trancou em Bali, falou, vou viver em Bali. Pronto, tá vivendo em Bali. Ele decidiu isso. Então todos nós podemos mudar de profissão, podemos mudar de país, podemos mudar de relacionamentos amorosos, todos nós podemos mudar tudo. Agora, o que é que nos faz? Qual é a diferença entre ser uma pessoa corajosa e ser uma pessoa irresponsável? A pessoa irresponsável ela é imprudente. Ela não tem firmeza de coração. Ela faz sem propósito, utilizando a fala de minha querida Laís. Ela não tem propósito. Ela faz porque faz. Então ela começa o relacionamento aqui, depois ela termina, aí vai para outro, aí vai para um país, vai para outro, e ela não tem propósito. Ela não vai para lugar nenhum. Depois de 10 anos, o que é que ela tirou daquilo? Às vezes nada. Diferente de uma pessoa, por exemplo, que cria um propósito. Não, eu tenho o propósito de viver minha vida, de viajar por países e a partir daí eu vou construir alguma coisa. Então ela é uma pessoa que ela teve coragem de assumir a sua decisão e a partir dessa coragem ela foi se desenvolvendo, ela foi descobrindo ela mesma, ela foi experimentando, ela foi seguindo em frente. Coragem de assumir e de persistir e se permitir a vulnerabilidade da experiência. Perfeito. Então eu preciso ter coragem para assumir o que eu estou fazendo, mas eu também preciso persistir ao mesmo tempo que eu preciso estar analisando. Persistir, gente, não é ser obsessivo. Eu preciso ter coragem para trocar um relacionamento. Qual é a diferença de obsessão para coragem? Quando eu estou num relacionamento que eu sei que é um relacionamento falido, que eu sei que aquele relacionamento não está me trazendo nada mais de bom, que eu sei que aquela pessoa é uma pessoa que está me prejudicando, que é uma pessoa que não está me fazendo seguir em frente, e eu simplesmente não consigo largar ela para seguir em frente. Eu fico preso ali. Aí eu estou sendo obsessivo, eu não estou sendo corajoso, eu não estou sendo uma pessoa firme. Porque a minha firmeza está me dizendo, caia fora, isso aqui não te pertence. Então perceba, gente, que a coragem passa pelo respeito de ouvir a sua própria voz. E aí, como o Dani está dizendo aqui, quando as pessoas se dão conta, já estão em um contexto de casamento, filhos, e estão aprisionadas num ambiente que elas não gostariam de estar. Mais uma vez, então, a gente volta à ideia de que não há firmeza de espírito, porque a pessoa não está onde ela deveria estar. Ela não teve coragem para assumir o seu próprio papel, para assumir a sua própria identidade, para assumir quem verdadeiramente ela é. E aí vem Marquinhos e traz que tem pessoas medrosas que têm medo de mudança como eu. E aí vem uma coisa interessante, meu querido Marquinhos. Por que a gente tem medo de mudança? Qual é o grande problema do medo da mudança? Medo de errar. Insegurança. E o medo de errar vem de onde? Porque eu nasci assim? Talvez. Né? Às vezes a gente tem algum quadro depressivo, né? Então às vezes a gente tem algum transtorno, alguma coisa que nos deixa inseguros, tá? Mas às vezes a gente também é fortalecido a ser inseguro por conta do nosso contexto. Tem família, gente, como eu estava falando lá no começo da live, se você não ouviu, volta lá, voltam 2 casas aí e eu ouvi lá novamente. Tem muita família que constrói os filhos baseados no medo. A criança vai fazer alguma coisa, não pode. Não toque. Não faça. Não. Aí a criança vai ficando assustada. A criança vai pegar um negócio, não pode.
Aí a criança começa a ficar com medo, aí a criança começa a ficar insegura. Aí eu posso comer isso? Aí eu posso beber água agora? Aí eu posso, e começa a perguntar, porque ela começa a não ter confiança de nada, porque ela sempre está errada. Porque certamente ela veio de uma família que disse que pais nunca erram. Então a criança está sempre errada. E vamos gerando uma população de pessoas que estão sempre erradas. É por isso que os movimentos que, olhe como são chamados, minorias, e que não são minorias, eles estão agora tentando lutar para ganhar voz. Por quê? Porque disseram que eles eram pessoas erradas. A sua cor está errada, o seu nariz está errado, sua boca está errada, seu desejo sexual está errado, a pessoa que você ama está errado, o seu cabelo está errado, a sua cor do cabelo está errada. Está tudo errado. Temos uma população que está todo mundo errado. Não sobra nada para ninguém. Você não pode nem pensar porque o seu pensamento está errado. Como é que a gente fala? Cabeça vazia. Todo mundo sabe o resto. Ou seja, não pense. Você não pode ter tempo para pensar. Você não pode ter cabeça vazia. Você não pode refletir. Você não pode questionar. Você só pode e só deve seguir o acordo do outro. E aí, como é que a gente ganha coragem com isso, meus queridos? Como é que a gente vai ter coragem de vida com isso? Fica difícil, não é? E a gente vai ficando com medo, isso vai incomodando, e a gente então não vai seguindo em frente. E se vocês ficarem aqui até o final da live, eu vou começar não apenas a falar dos problemas, mas principalmente sobre como lidar com isso, como enfrentar isso. Como enfrentar essas nossas limitações, enfrentar essas nossas dificuldades. Ter coragem. Então, gente, para ter coragem, nós precisamos ter firmeza de espírito. E isso não é um conceito abstrato. Firmeza de espírito passa por decisões concretas. É saber o que eu escolhi e arcar com as consequências da nossa escolha. Eu preciso arcar com as consequências da minha escolha. Isso é ter coragem. Poxa, eu fui corajoso em escolher psicologia. Eu poderia ter escolhido medicina, eu poderia ter escolhido direito. Eu sou professor da Faculdade Baiana de Direito. Eu poderia ter escolhido direito. Eu ainda posso, inclusive, se eu quiser. Algum dia, se eu tiver vontade, eu vou largar tudo e falar, eu vou fazer direito agora. Mas por enquanto não me cabe. O fato é, a gente precisa ter coragem para assumir o nosso posicionamento. Não é ficar pulando de galho em galho. A não ser que isso seja parte da nossa decisão. O que a gente não pode é ficar dizendo que vai fazer uma coisa sem fazer. Dizendo que vai tomar uma atitude e não consegue tomar. Ai, porque eu gostaria de tomar essa decisão porque meu relacionamento vai ficar bom no futuro. E eu não consigo tomar uma decisão hoje. Então nós temos essa cultura de muitos medos, que é uma cultura que nos gera a dificuldade de sermos livres. Ser corajoso passa diretamente pela nossa capacidade de sermos pessoas livres. Eu só consigo ser corajoso se eu tiver a capacidade de poder assumir as escolhas que eu mesmo fiz. Obviamente que baseado na minha cultura, baseado no que me oferece, mas quem faz a síntese disso tudo tem que ser eu. Eu tenho que escolher o meu caminho. Eu tenho que escolher qual é o meu direcionamento. Porque como isso vai reverberar no meu corpo sempre será único. Não adianta eu vir com uma natureza X e tentar me encaixar. É como se eu tivesse nascido um peixinho dourado
e de repente viram para mim e dizem, ó, o peixinho dourado não funciona, você tem que ser um peixe palhaço. Ou você tem que ser uma lontra, você tem que ser um cachorro. E eu vou passar minha vida inteira tentando ser um cachorro, tentando ser uma lontra, tentando ser um cavalo, tentando ser alguma outra coisa, que eu não sou. Porque eu não tive coragem de me assumir como tal. Então eu preciso ter coragem para assumir as minhas próprias escolhas. E como é então que eu tenho coragem para assumir as minhas próprias escolhas? Talvez se você está aqui até o final dessa live, é porque você talvez não queira saber apenas por que nós temos falta de coragem, mas precisamos saber como ter coragem. Então, tarefa aí do dia, gente. Vamos lá, passando uma tarefinha. A primeira coisa que vocês precisam fazer é anotar. Então, pega aí um papel, pega uma caneta e escreve o que é que você gostaria de fazer. Onde você gostaria de estar, o que você gostaria de estar como você gostaria de estar realizando a sua vida. Então pegue um caderninho, pegue um papel, pegue uma caneta e comece a listar. E depois comece a analisar o que é que você está fazendo e o que é que você não está fazendo da sua vida. Então a primeira tarefa para a gente ter coragem é encarar nós mesmos. Ter coragem de olhar para nós mesmos e observar, eu estou me satisfazendo na minha vida? Ei, minha querida Jan, a lista vai ser enorme. Pois é, porque que bom, não importa o tamanho dela, o importa é que a gente comece. Eu gosto muito da filosofia que diz que todos nós temos duas vidas. Todos nós temos duas vidas. A segunda vida só começa quando a gente descobre que só temos uma vida. Ou seja, eu só começo a viver quando eu descubro que eu só tenho uma existência e que eu preciso então fazer o melhor que eu posso para essa existência. E a partir daí então eu assumo uma nova identidade, eu assumo um novo personagem, eu assumo o que verdadeiramente eu quero ser. E a partir daí então eu faço o que é que eu preciso. A primeira tarefa, como eu falei, é fazer a lista. Só que fazer a lista, primeiro para algumas pessoas já é bem difícil. Tem pessoas que têm dificuldade de saber o que é que querem. Às vezes eu peço no processo terapêutico, eu viro para o paciente e digo, gente, me escreve aí 5 listas do que vocês gostariam de estar fazendo. A pessoa para, sofre. 5 minutos depois a pessoa escreveu 2 nomes e vai, pode ficar por aqui mesmo? Às vezes nós temos dificuldade de saber o que é que a gente quer. Então, minha querida Jamile, se você já sabe que essa lista vai ser grande, ótimo, você já está meio caminho andado. Depois, a gente precisa perguntar o que é que eu preciso fazer para completar essa lista. Qual é a atitude que eu preciso ter? Porque, olha só, é muito fácil, na minha cabeça, eu construir a ideia de que no futuro eu serei uma pessoa maravilhosa. Mas no presente, eu não consigo realizar nada da minha vida. E eu sempre tenho uma desculpa. Por conta de meu pai, por conta da minha mãe, por conta do meu pastor, por conta da minha igreja, por conta do vento que mudou, por conta do meu marido, por conta da minha esposa. E eu vou inventando milhares de desculpas para nunca me satisfazer. E eu não vou tendo coragem para me realizar independente de como seja. Essa live ela começou por conta de uma vontade que eu tive, de repente, de aprender arco e flecha. Arco e flecha profissional. Sempre gostei, sempre achei bonito. E aí um dia desse eu estava passeando por um site, vi um arco e flecha, eu falei, rapaz, eu vou comprar um negócio desse. Aí pensei, bicho, eu vou comprar um negócio que eu não sei nem usar. Eu falei, não sei, aí tem um bocado de coisa que você vai estudando, aí você vai descobrindo que tem libra, 20 libras, 30 libras, 40 libras, 47 libras, você fala, meu Deus do céu, quanto é que eu aguento? Não sei como é que eu pego, não sei como é que eu funciono, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um curso então. Então olha só, primeiro vem a vontade, segundo vem a coragem para realizar sua vontade. Seja uma vontade simples, seja uma vontade grande.
Se você é uma pessoa que não tem coragem, é porque você foi minado desde muito cedo, nas suas pequenas vontades. Então, se você quer ter coragem, volte a conquistar a sua coragem em pequenas coisas. Comece a escolher o sorvete que você gosta, o curso que você gosta, o que você gostaria de ter no relacionamento, o que você gostaria de fazer para o seu bem-estar. Ah, mas eu tenho filho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, você vai ter tudo isso. Mas independente a isso tudo, cadê você na sua própria vida? Você tem coragem para ser você na sua própria vida? Olha que pergunta importante. Você tem firmeza de espírito para persistir, ser forte o suficiente para você conseguir conquistar você mesmo? Ter coragem de assumir as suas escolhas. Porque enquanto eu não tenho coragem, eu tenho desculpas. Enquanto eu não tiver coragem, eu tenho desculpa. Ah, porque o outro não quer, o outro. E você tem coragem de fazer o que você quer? Você tem coragem de se revelar como verdadeiramente você é? Você tem coragem de ser a si mesmo? Ou você tem tanto medo de seus pensamentos que você esconde eles de você mesmo? Ah, eu não posso pensar por mim mesmo. E aí eu nunca faço uma escolha. Eu sempre jogo para o outro essa escolha. Ah, então meu filho vai decidir, minha filha vai decidir, meu marido. Ah, porque meu marido não quer. Tudo bem se ele não quiser. Ele não quer, mas você quer, e aí? Como é que você vai lidar com isso? Qual é a atitude que você vai tomar para encontrar coragem para ser a si mesmo? A liberdade parte pela sua escolha. E a coragem vem da persistência das escolhas tomadas. Então, como eu já falei aqui desde o começo, nós temos uma cultura de muita insegurança, de um pensamento positivo extremamente infantil, que diz que a gente tem que acertar o tempo todo, de que a gente tem que ser positivo o tempo todo, de que a gente tem que ser perfeito o tempo todo, que temos que ser corajosos o tempo todo, e a gente acha então que uma pessoa corajosa é aquela pessoa que acerta o tempo todo. Ah, não, porque não sei quem é corajoso. Eu não sou. Não, minha querida ou meu querido. Você também é corajoso. Porque aquela pessoa que é corajosa em umas coisas, certamente ela é insegura em outras. Porque é assim que funciona a nossa vida. Eu não vou ser ingênuo e nem hipócrita para virar para vocês e dizer, gente, vocês vão sair dessa live e vocês vão ser as pessoas mais corajosas do mundo. Porque aí eu teria que trocar de profissão e não poderia mais ser psicólogo. Mas certamente eu posso dizer para vocês de que a coragem parte da decisão de vida. Da tomada de decisões. Da coragem de enfrentar o outro. Da coragem de seguir em frente. Então, meus queridos e minhas queridas, nesta quinta-feira teremos a nossa quinta pop. Uma quinta pop super interessante. E como eu falei que eu ia revelar hoje, a nossa quinta pop, ela vai falar justamente sobre coragem e bravura. Então, o filme que nós vamos estar analisando nessa quinta pop é o filme Brave. Vixe, aqui no Brasil ele veio como Valente. Coragem não, ela veio como Valente. Então, a nossa quinta pop, nós analisaremos, na verdade, eu vou estar analisando junto com vocês, dialogando, por favor, depois interajam, compartilhem essas lives. Eu sempre falo, por favor, curtam, compartilhem, a gente precisa desse movimento, senão vai morrendo, as pessoas não vão acessando, o Instagram não vai distribuindo esse conteúdo. Então, por favor, distribuam esse material se vocês acham que aquela pessoa está precisando de coragem. E na nossa quinta pop, nesta quinta-feira, vou estar divulgando para vocês uma análise psicológica do filme Valente,
né? Um desenho animado super interessante que fala muito sobre o mundo da mulher, o mundo do feminino, desenvolvimento do relacionamento, né? Relacionamento mãe e filho principalmente, já que a gente falou muito sobre isso aqui hoje também. Então, estamos no período de falar sobre coragens, superar, seguir em frente. Tem um podcast belíssimo que já está pronto e que já vai ser lançado na nossa próxima semana, que também vai estar vinculado a esse nosso tema. Então fiquem atentos, porque nossa semana e a próxima semana nosso conteúdo vai ser um conteúdo para despertar a potencialidade de vocês. Se você não assistiu o filme Valente, assista, ok? Coxa de Retalhos. Coxa de Retalhos é um filme que fala muito também do mundo da mulher, né? Não necessariamente todo mundo vai se identificar. Fala muito da questão de rituais e rituais do mundo da mulher. Então nem todo mundo se identifica, mas muitas famílias se identificam. É um trabalho belíssimo. Quando você tiver lá a paciência, assista. É um filme muito bonito. Talvez algumas pacientes elas precisem, né, que a gente entenda um pouquinho daquilo. Então, mas vamos lá. Vocês também não estão aqui para gostar de tudo, vocês precisam ter coragem para não gostar, vocês precisam ter coragem para gostar, vocês precisam assumir as escolhas de vocês. Da mesma forma como eu não estou aqui para agradar todo mundo, e está tudo bem. Quem não quiser, siga em frente. Oportunidades e possibilidades é que não faltam na nossa vida, ok? Sim, como eu falei, para muitas pessoas é um filme cansativo, a depender da identificação. Para outras pessoas é muito legal. Mas então vamos ver se você se identifica aí com o Valente, né? Se não, fiquem seguindo, porque teremos muito material de diversas formas. E por favor, gente, sempre me deem dicas, me deem sugestões, para que eu saiba o que é que vocês estão gostando, o que é que vocês estão trazendo. E então agora, a partir daqui do fim da nossa live, eu vou estar abrindo uma janelinha sobre qual foi a análise que vocês fizeram do filme Valente, né? O que é que vocês acharam de interessante, o que é que vocês gostaram. Tragam aí a análise de vocês, o que é que encantou vocês ou não. Também pode achar cansativo. E a partir daí a gente então vai dialogando. Então, se vocês acham que pessoas estão precisando de coragem na vida, que estão tentando ou precisando entender por que elas não têm coragem na vida, então não apenas curtam esse vídeo, mas peguem esse link, joga o link lá na página da família de vocês, joga no WhatsApp. Este vídeo ele vai ser lançado amanhã no YouTube. Então ele só vai ficar até hoje aqui no Instagram e amanhã eu já lanço ele no YouTube. Então segue lá a página Vinícius Farani no YouTube, onde tem vários vídeos também. A Quinta Pop está só no YouTube. Siga aí o nosso conteúdo. Em breve o nosso podcast, mais um conteúdo já prontíssimo. Minha querida Sinara, minha linda, grande beijos, bom te ver aqui. Então, gente, até o nosso próximo encontro. Curtam aí o São João de vocês, assistam as lives em casa, usem máscaras, se cuidem, por favor. Quem for viajar aí, o governo não está incentivando muito, mas se vocês forem, se cuidem, que a coisa ainda não está boa. Vamos ter coragem e consciência, firmeza de espírito para seguir uma boa vida, ok? Então, grande beijo no coração de todos. Muita coragem para seguir em frente. Então, não esqueçam de tomar as decisões de vocês e fazerem o melhor que vocês podem para terem uma boa vida, corajosa e livre. Obrigado pela presença de todos aí que estão participando. Beijos a todos. Façam por ter uma boa semana.